Deus vai falar contigo agora. Você que está pensando em desistir, pois é, a palavra de Deus é para a tua vida forte hoje. Fica aí e Deus vai falar contigo. Ainda há esperança para a árvore que for cortada. É o que Deus está dizendo para ti agora. Fica aí, hoje a nossa meditação se encontra em Lucas capítulo 5, versículo de número 10, que diz assim a palavra do Senhor: Não temas, parte B, de agora em diante serás pescador de homens. Meus queridos irmãos, o capítulo 5 do Evangelho de São Lucas fala acerca da pesca maravilhosa. A Bíblia diz que uma grande multidão comprimia Jesus Cristo. Uma grande multidão apertava Jesus Cristo para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto a multidão apertava o Senhor Jesus para ouvir a sua palavra, a Bíblia diz que os discípulos do Senhor estavam pescando. A Bíblia diz que, havendo eles pescado a noite inteira, não pegaram nada e lavavam as redes tristes, lavavam as redes preocupados. E a Bíblia diz que Jesus, entrando em um dos barcos dele, o de Simão Pedro, Jesus deu uma ordem para voltarem para o mar. E eles voltaram para o mar e Jesus começou novamente a ensinar a palavra de Deus. Fez do barco de Pedro um púlpito e pregava a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele disse: lança as redes. E Pedro indagou, dizendo: mas Senhor, havendo lá pescado a noite inteira, não pegamos nada, e o Senhor agora mandas a gente lançar novamente as redes sob a tua palavra. Eu vou lançar novamente, eu vou tentar novamente. E a Bíblia diz que quando eles puxaram as redes, era tanto peixe para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor Jesus, que foi necessário pedir ajuda de outras pessoas. A Bíblia diz que quando Pedro vê isso, Pedro cai em si, Pedro cai na real, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E Jesus, olhando para Pedro, diz: Pedro, não se preocupe, porque a partir de hoje você vai ser um pescador de homens para a glória do Senhor Jesus. A realidade é que Jesus o tirou Pedro detrás das redes e fez dele um pescador de homens, fez de Pedro um pastor de ovelhas para a glória do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos, porque os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Deus tem pensamentos de paz para a minha vida, para a tua vida, para a glória do Senhor Jesus. Ali, às margens do mar da Galileia, ou no mar de Genezaré, ficava cerca de 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Jesus ensinava a palavra. E Pedro, André, Tiago e João eram como sócios, eram como empresários de pesca. E eles haviam trabalhado a noite inteira, não tinham pegado nada. Voltaram do labor noturno, exaustos, porém de redes vazias, tristes, angustiados, abatidos. O saldo estava negativo. O déficit do orçamento era certo, com certeza, pois afinal de contas eles não tinham pegado nada. A realidade é que, quando alguns estudiosos dizem que o lago de Genezaré, ou mar da Galileia, era um mar que tinha aproximadamente 23 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura. Era um lago amplo, era um grande lago. Era este mar. De um lado estavam as montanhas da Galileia, do outro lado estavam as montanhas de Golã. A realidade é que, quando Jesus vê aquilo, Jesus entra no barco de Pedro e faz do barco um púlpito, faz daquela praia, daquele lago, deste mar, um templo, e faz daquela água espalhada ali como um amplificador de som
som para ecoar a sua voz poderosa do Evangelho. Jesus fez do barco de Pedro seu púlpito para lançar a rede do Evangelho. Um certo teólogo disse, aleluia, que todo púlpito deve ser um barco de pesca para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Púlpito não é lugar para desabafo, não. Púlpito é para conduzir os pecadores ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro agora vai indagar acerca da sua experiência. O experiente, o perito, pescador Pedro, vai responder a Jesus dizendo que pescar era a sua especialidade. Ele conhecia tudo daquele mar, ele conhecia o seu comprimento, ele conhecia a sua largura. Quem sabe ele não conhecesse também a sua fundura, a sua profundidade. Pedro era um homem que conhecia cada metro daquele lago. A realidade é que ali era o seu território mais conhecido, porque era um lugar que Pedro estava acostumado a pescar, tinha conhecimento do ambiente. E a realidade é que aquele campo era o canto que Pedro tirava o seu sustento. Pedro garante a Jesus. Eu imagino Pedro dizendo, Senhor, o mar não está para pesca. Eu conheço isso aqui, eu entendo disso aqui. Muitas vezes é assim na nossa vida. Eu já tentei de tudo. Eu já mudei as estratégias, eu já mudei os métodos, eu já tentei de tudo, já botei pessoas especializadas, já mudei todas as estratégias de marketing, já fiz de tudo. Não tem como. Já chamei consultores para minha empresa, não cresce, não vai, não anda. Já orei, já jejuei, já consagrei. Nós muitas vezes se colocamos no lugar de Pedro, somos peritos em certas coisas e as coisas não querem andar. Aleluia, mas quando Jesus entrar no teu barco, grande vai ser a pesca para a glória do Senhor Jesus. Quando Jesus resolver botar as mãos neste ambiente aí, a situação vai mudar e o nome do Senhor vai ser glorificado. A Bíblia diz que Pedro vai olhar para Jesus, vai dizer, mestre, mas sob a tua palavra eu vou abandonar a minha experiência. Eu vou acreditar na tua palavra, eu vou lançar a rede. Pedro é um homem que estava oscilando entre uma realidade desanimadora. Ele não tinha pescado nada, estava cansado, estava com sono. As redes estavam sujas, vazias de matos, de garranchos. Mas um peixe que era bom não tinha. Pedro estava frustrado. Mas apesar disso, Pedro decide ter uma fé vitoriosa para a glória do Senhor Jesus. Pedro agora vai deixar todo o esforço humano, toda a sua qualificação empresarial, intelectual, aleluia, de pescaria, de lado, e vai resolver acreditar na manifestação do poder de Deus. Quando Pedro diz mestre, a palavra mestre, aleluia, significa aqui epistates, que significa chefe, que significa superior. Então Pedro agora vai dizer, mestre, aleluia, eu sou apenas um subordinado, o Senhor é o chefe, o Senhor é o superior, para a glória do Senhor Jesus. Jesus agora, meu amigo, não está pedindo, como fez no versículo 3, não. Jesus agora está ordenando, Pedro, volta-te, Pedro, o mar. Aleluia, volta a lançar as redes. E Pedro decide obedecer a voz do Senhor. Coisa boa é obedecer a voz de Deus. Coisa boa é fazer aquilo que Deus manda para a glória do Senhor Jesus. Pode estar tudo fechado. Se Jesus mandar pular, pula, não olha para baixo. Se Jesus mandar abrir, abra, não olha se tem porta ou janela. Quando Deus manda, Deus se responsabiliza para a glória do Senhor Jesus. Você sabia que os evangelhos registram 35 milagres, aleluias, do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus, e este é um dos seus grandes milagres, esse é um dos seus grandes feitos. Jesus, quando ordenou e Pedro resolve obedecer, algo milagroso acontece. Um grande cardume de peixes começa a pular dentro das redes. Eles nunca tinham visto aquilo antes.
uma hora para outra apareceu tanto peixe. Era algo extraordinário que estava acontecendo na vida daqueles homens. Se Deus quiser resolver trabalhar, meu irmão, é de uma hora para outra, é num abrir e fechar de olho, é num piscar de olho, é num estralar de dedos, porque Ele é Deus. Foi tanto peixe, a Bíblia diz que eles fizeram sinal para o outro barco, para que eles viessem ao seu encontro, para ver o resultado da pescaria, para ajudá-lo eles naquela pescaria, para quem não tinha conseguido nada a noite passada, agora eles estavam alcançando um resultado extraordinário. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande, aleluias, aleluia, que vai ser necessário vir ajuda de longe para ajudar. Você vai ter para emprestar outras pessoas, você vai ter para abençoar outras pessoas. Recebe esta palavra, recebe em nome de Jesus, lança as redes novamente para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, enquanto Simão estava arrastando os peixes nas suas redes, aleluia, ele agora vai cair no própria rede do Redentor. Simão Pedro foi capturado pelo Salvador Jesus Cristo. Pedro estava diante do próprio Deus feito em carne. Pedro estava impactado por este milagre. Pedro agora reconhecia a majestade do Salvador. Ele agora vai olhar para si mesmo e disse: Senhor, afasta-te de mim, Senhor. Eu sou um pecador. Eu não mereço estar diante da tua presença. Aleluia, quantas pessoas não estão precisando cair na real, aleluia, reconhecer que Jesus não é só um milagreiro, não. Jesus é Deus, Jesus é o Salvador da humanidade. Você sabia que a palavra consciência é definida como senso ou consciência de bondade moral, ou seja, é um grau de culpabilidade da conduta, intenções do caráter, é junto de um sentimento de obrigação de fazer o que é certo, aleluia, ou de ser bom. É isso que é consciência. Você sabia que um líder de princípios é liderado pela sua consciência? É por isso que muitos líderes fizeram grandes declarações, como eu tenho de fazer isso, mesmo que eu tenha de morrer, mesmo que você me mate, eu tenho que conciliar a minha consciência ao meu caráter. Lembre-se de que a paixão da liderança é um desejo mais forte do que a morte. É isso que é consciência, é não burlar, é não seguir as multidões, é fazer o que é certo mesmo que ninguém esteja vendo. É isso que é consciência. Pedro vai dizer: afasta de mim, Senhor. Sou um pecador, sou apenas um pescador, o Senhor é Deus. Nunca vi uma coisa dessa antes na minha vida. Eu nunca vi uma pescaria tão rápida acontecer. Dessa forma, eu nunca vi tanto peixe acontecer sob a tua palavra. Pedro agora estava abismado. Pedro caiu em consciência: Deus, tu és Deus, eu não sou nada sem Deus. A realidade, meu amigo, é que Jesus não sentencia, Jesus não condena o pecador que reconhece o seu pecado, que reconhece a sua culpa, mas Ele está pronto para nos agraciar. Aleluia, Jesus está pronto para nos atrair para o coração do Salvador, do Redentor. O coração de Pedro deve ter ficado muito feliz quando foi alcançado pelas profundezas da consciência de pecado para as alturas
alturas do perdão, do Salvador, quando ouviu Jesus dizendo: eu tenho maiores projetos, Pedro, para a tua vida. Não temas, Pedro, doravante, de agora em diante, Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homem, eu tenho maiores projetos para a tua vida, Pedro. Pedro agora já não iria mais se ocupar com peixes, a ocupação de Pedro agora ia ser com almas, para a glória de Jesus. Deus tem uma nova ocupação para a tua vida. Deus tem maiores projetos para a tua vida. Não desanima, não. O que Deus vai fazer é maior do que o que você pensa. Aquilo que não subiu ao teu coração, aquilo que os teus olhos nunca viu, aquilo que os teus ouvidos nunca ouviram, são o que Deus tem preparado para a sua vida. A realidade é que pescar homem é mais importante, é mais urgente, é mais sublime esse trabalho, aleluia, que se pode fazer na face da terra. Esse trabalho tem consequências eternas, tem valores eternos. Nem todo o ouro do mundo, aleluia, pode comprar a salvação de uma alma humana para a glória do Senhor Jesus. A partir desse momento, o dinheiro, meu amigo, já não deveria mais ser o vetor, aleluia, ser a motivação de Pedro, não, mas a salvação dos homens. Pedro, você agora vai ser um pescador de homens. É um projeto sublime, maior, Pedro. Pedro deveria investir todo o seu tempo, a sua inteligência, o seu esforço na salvação de almas, na salvação de vidas, para a glória do Senhor Jesus. Pedro foi transformado num pescador de homens. A sua empresa, aleluia, pesqueira fechou. Os seus barcos, meu amigo, foram arrastados para praias, aleluia. As suas redes foram aposentadas. Um novo empreendimento agora espiritual foi iniciado para a glória do Senhor Jesus. Uma nova frente de trabalho foi aberta na vida de Pedro. Um novo negócio foi inaugurado para a glória do Senhor Jesus. Pedro se tornou um dos grandes pregadores, um líder cheio do Espírito Santo. Pedro foi usado poderosamente para abalar as estruturas do inferno de Satanás, para a glória do Senhor Jesus. Juntamente com Tiago, com João, aleluia, Pedro formou um grupo dos discípulos que mais desfrutou de intimidade com o Criador. Somente Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de entrar na casa, no quarto da filha de Jairo. Somente Tiago, Pedro e João estavam no monte da transfiguração e viram Moisés e Elias e Cristo ser transfigurado. Somente Tiago, Pedro e João, aleluia, estavam desfrutando no momento crucial de Jesus ali no Getsemane, para a glória de Jesus. E aqui eu vou concluir a minha palavra. O que Deus vai fazer na tua vida é algo extraordinário. Aleluia, Deus quer uma intimidade profunda na tua vida. Não se preocupa se Deus tem que tirar algumas coisas da tua vida. Recebe esta palavra. É porque Deus tem projetos maiores para realizar na tua vida. Você vai ser pescador de homem, Pedro. Aleluia, não vai precisar de muita coisa não, basta confiar na minha palavra, porque tua sombra vai curar muitos. Você vai entrar na casa de Cornélio e eu vou batizar com o Espírito Santo. Você vai ressuscitar Dorcas, Pedro. Pedro, tu vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Pedro estava preso para ser morto no outro dia. Pedro viu o anjo e as prisões foram abertas para a glória do Senhor e Salvador Jesus.
Deus vai fazer maravilhas. Se você gostou dessa palavra, compartilha com outras pessoas. Recebe a presença do Espírito Santo na tua vida. Compartilha com outras pessoas aí. Se inscreve no canal e nos ajuda a pregarmos o Evangelho. Eu acredito que depois dessa palavra você vai voltar a lançar as redes agora sob a direção de Deus. Volta a lançar aonde Jesus está mandando. Volta, deixa Jesus entrar no barco. Obedece a Jesus. Larga a tua experiência de lado. Quem sabe você está com Pedro, mas eu entendo tudo desse lago aqui, eu entendo tudo desse ramo. Deus está mandando eu deixar esse ramo. Pois é, muitas vezes Deus manda a gente deixar certas coisas para alcançar outras coisas maiores com Ele, para a glória do Senhor Jesus. Recebe esta palavra, seja impactado pela presença do Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus. E o que Deus fez na vida de Pedro, vai fazer na sua vida também, para a glória do Senhor Jesus. Recebe em nome de Jesus. Amém, meus queridos.